A solução criativa vem quando você está diante de um problema. Agora você vai me perguntar assim, o que a redação tem a ver com isso? Tem tudo a ver. A criatividade, ela não vem assim ocasionalmente. Basta que você esteja diante de um problema para a criatividade aparecer. Para falar dessa questão de resolver um problema, eu vou trazer uma definição aqui agora mais pragmática de criatividade. Vai acompanhando meu raciocínio que eu vou te mostrar o que isso tem a ver com a redação. Já vou chegar lá, vem acompanhando aqui meu raciocínio. Criatividade, na prática, ela é definida da seguinte forma, que ela é uma imaginação aplicada para resolver um problema. Ou seja, quando um problema surge diante de uma pessoa, é aí que a criatividade tende a aflorar. Porque quando não há um problema, ela não é exercitada na maior parte das vezes. Ela não é exercitada. Às vezes a pessoa tem a criatividade, mas não tem uma ocasião para utilizá-la. E eu vou citar algumas invenções aqui, para você ter uma ideia que elas surgiram a partir de problemas. Como, por exemplo, o lápis borracha. Você já parou para pensar que ele é uma solução criativa para o fato de você não precisar carregar dois objetos? Você carregar apenas um? Existia um problema, que era ter que carregar dois objetos. Aí alguém teve uma ideia, estava diante desse problema, que não é um problema tão grande, né, de ter que carregar dois objetos. Mas, para quem só tem, por exemplo, um bolso estreito, tem aqueles bolsinhos que tem espaço só de pôr um lápis ou uma caneta, não sei se você já viu, não quer carregar nenhum estojo, só daria para carregar um lápis, por exemplo. E um lápis borracha seria a solução perfeita para isso. Então, diante de um problema, alguém pensou, se unirmos o lápis e a borracha? Você já parou para pensar que o fone de ouvido também é uma solução criativa? Porque as pessoas estavam em ambientes que elas não podiam ouvir as músicas, o áudio preferido dela. Às vezes um ambiente barulhento, para levar um aparelho sonoro, ou às vezes num lugar que não pode colocar som alto. Então o fone de ouvido é uma solução criativa para esses momentos, porque você pode levar o som para qualquer lugar, levar a sua música predileta, o seu podcast para qualquer lugar. É uma solução criativa porque havia o problema de não poder ouvir em qualquer lugar e surgiu a solução criativa do fone. Arquivos digitais, outro exemplo. Antigamente, para você ouvir uma música, existia a vitrola. Ainda lembro do tempo da vitrola. Era um aparelho grande, os discos eram assim, ó, uma bolachona desse tamanho, de plástico. Existia a vitrola portátil. Era uma maletinha e que, quando você abria a maletinha, a tampa dela era o alto-falante. O alto-falante ficava na tampa, na verdade. E a vitrola ficava na parte de baixo da maleta. Só que o disco era maior do que a maleta, colocava o disco em cima e o disco ficava rodando por fora da maleta, de tão grande que era o disco e de tão pequena que era a maleta. Era uma solução portátil? Era, mas era a pilha, uma coisa arcaica. Você podia levar, mas tinha uma limitação de uso. O arquivo digital não tem limitação. Não tem limitação. Você pode levar literalmente para qualquer lugar. Aquela maletinha, por menor que fosse, não podia levar para qualquer lugar e a hora que acabasse a pilha, acabou. Abrindo aqui um parêntese, a pilha acabava muito rápido. Eram, se eu não me engano, 3 ou 4 pilhas daquelas grandonas mesmo e acabava muito rápido. Você ouvia ali uns 2 discos mais ou menos e acabou a pilha. A velocidade começava a ficar lenta, sabe? Do disco. Então era isso. Os arquivos digitais foram uma solução criativa. O acendimento automático de um fogão, por exemplo, também, porque você precisava de não só ligar o gás, como também acender um fósforo. Alguém pensou, para que isso? É só colocar uma faísquinha na boca do fogão que liga. Ao ligar, a faísca já aciona e acende o fogo junto com o gás. Solução criativa. E outro dia eu vi uma aqui, só para fechar aqui essa questão da solução criativa. Outro dia eu vi uma bem interessante. Um banco desses de jardins, de áreas abertas em geral. Giratório. Para quê? Ele tinha umas ranhuras, né? Sim, umas fendas. Para quando chovesse e o banco estivesse molhado, tinha uma manivela do lado e a pessoa gira a manivela. Aí a parte seca que estava embaixo vai para cima e a pessoa poderia sentar. Uma solução criativa para o problema de quando chovesse nesses bancos de áreas externas. Então, a solução criativa vem quando você está diante de um problema. Agora você vai me perguntar assim, o que a redação tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Por quê?
a redação, ela, além de ser algo novo, ela é um problema. Ela é um desafio para o qual, às vezes, as pessoas estão ou não estão preparadas, mas é um desafio. E ela é algo novo. Por que ela é algo novo? Às vezes, uma banca, ela tem ali, por exemplo, vamos pegar a banca do Enem, 4 milhões, 5 milhões de candidatos. É dado um tema de redação para todos. Se a pessoa não fraudar, se a pessoa não plagiar, se ela não agir contrapassa, ela vai escrever a redação dela. Então serão 4 ou 5 milhões de redações inéditas. Por que eu digo inéditas? Porque mesmo escrevendo sobre o mesmo tema, todos escrevendo sobre o mesmo tema, seria impossível, humanamente impossível, que saíssem 2 redações iguais. Então, é um texto novo, é um texto inédito. Ainda que se fale do mesmo tema, ainda que se fale do mesmo assunto, serão 4, 5 milhões de textos inéditos, textos novos. Por que a redação é um problema? Porque escrever uma redação do zero é um desafio. É um desafio para o qual alguns estão mais preparados, outros estão menos preparados, mas é um desafio. Quando nós começamos a escrever uma redação, a gente não sabe nunca como vai ser o resultado final. No final das 30, 40 linhas que você vai escrever, você nunca sabe qual vai ser o resultado final, o que vai sair ali. É um desafio. Ou seja, se a redação é algo novo, pelo menos é um texto novo que você tem que escrever ali, e você está diante de um desafio, então escrever uma redação é um ato de criatividade, exige uma solução criativa. A má notícia é que sim, mediante essas características que eu acabei de dar da redação, dela ser um texto novo e de ela ser um verdadeiro desafio para quem vai escrever. Exige criatividade, alguma criatividade. Mas qual é a boa notícia diante disso? Que é desnecessária uma criatividade inovadora, vamos dizer assim. Uma criatividade de outro mundo. Você não precisa criar mundos novos, não. Por que a redação ela não é um invento para entrar para a história? Não, ela não é. Embora ela seja equiparada a uma impressão digital, ou seja, única, não é? Se você vai escrever um texto com as suas palavras, ela vai ser única. Ela não é um invento sem precedentes na humanidade. Não. Você não precisa inventar a roda para criar um texto novo.